Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? E aí? Como vão os irmãos? Tudo na paz de Cristo? Mais uma vez aqui, para junto com os irmãos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. E quando falamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor, falamos que nós também estamos aprendendo com aquilo que estamos ensinando. Porque primeiro precisamos pesquisar, primeiro precisamos ler um pouquinho. Então vamos aprender junto um pouquinho mais sobre a vida de José, filho de Jacó. Tá? Vamos orar? Senhor nosso Deus, ser conosco, Senhor, nessa manhã. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos, Senhor, tão somente a Tua vontade. Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo esteja nos capacitando nessa manhã, Senhor, para junto podermos aprender um pouco mais da Tua palavra. Oramos assim, Senhor, agradecido, em o nome de Jesus. Amém. José, filho de Jacó. A história de José é um clássico da rivalidade entre irmãos. Uma rivalidade ainda maior do que de Jacó e Esaú. José era o 11º filho de Jacó, bisneto de Abraão. Jacó teve 12 filhos ao todo, nascido de suas duas esposas, Lia e Raquel, e de duas concubinas, Bila, escrava de Raquel, e Zipa, escrava de Lia. Lia deu-lhes 6 filhos e uma filha, e cada uma das outras 2 filhos. Raquel era sua esposa favorita, possivelmente a única que ele realmente amou, mas era estéril. Naquela época, isso era uma desgraça. É um sinal de desaprovação de Deus. Por fim, depois que as outras deram a Jacó 10 filhos e uma filha, Raquel concebeu e deu à luz a José. Anos depois, ela deu à luz a Benjamim e morreu no parto. Uma vez que era o filho da esposa que Jacó amava, José foi o favorito de Jacó. E Jacó não fazia esforço para esconder isso. Os outros, com ciúme de José e irados com o fato de que a mãe deles não era a preferida, passaram a odiá-lo. Jacó mandou fazer para ele uma túnica longa. Isso nós encontramos lá no livro de Gênesis 37, versículo 3, como um sinal de sua preferência. As muitas referências a essa túnica mostram que ela se tornou um símbolo do ódio dos irmãos, porque sempre os fazia se lembrar da posição que eles tinham diante do Pai. Vamos parar um pouquinho? Vamos comentar um pouquinho o que até aqui nós lemos, né? Fala da filiação de José, fala de quem era Jacó, nós já lemos aqui quem era Jacó, fala da rivalidade de José com os irmãos dele, perigo às vezes de nós preferirmos um filho do que preferir a outro, enquanto que na realidade nós como pais temos que ter o cuidado de, mesmo que tenhamos até isso, não é para ter, mas se tivermos, temos que ter muito cuidado de não deixar isso transparecer para os outros filhos. E por causa disso, né, por causa da preferência de José, de Jacó, digo melhor, os irmãos de Jacó, de José,
eles tinham esse problema muito sério com o irmão. E devido a essa preferência que Jacó não fazia questão nenhuma de esconder, pelo contrário, de marcar, né, essa posição, os irmãos passaram a ter uma certa rivalidade, o que com o tempo passou a ter raiva mesmo do irmão José, porque Jacó o tratou como um filho mimado, como um meninão, aquele que todos têm que trabalhar, ele não. Então, por causa disso, os próprios irmãos de José começaram a nutrir uma certa rivalidade. E nessa rivalidade, o que me chama a atenção é que Rubens, né, ele fica muito chateado com isso, porque Rubens ele tinha o direito da primogenitura, né? E vendo essa preferência toda que o pai tinha pelo irmão, ele ficou duplamente chateado. Até aquele fatídico dia em que José, amando de Jacó, vai procurar os irmãos e os irmãos pegam Jacó, ou pegam José, e fazem o que fizeram. Primeiro, pensaram em dar cabo da vida dele. Mas Rubens, nessa hora, foi um pouco mais sensato, pensou em amarrá-lo, jogá-lo na cisterna, uma cisterna seca, para que depois pudesse, na ausência dos irmãos, resgatar José. Mas vinha uns homens, né, que eram mercadores, e esses homens pegaram e compraram José e levaram José como escravo para o Egito. E lá, quando ele chega no Egito, Potifar, ele compra José como escravo, mas vamos retroceder um pouquinho, porque eu pulei a respeito dos sonhos, né? Das espigas, das 10 espigas que se curvavam diante dele, né? Que os irmãos achavam, falavam, nós vamos servir a José. Aí depois da lua, do sol e das estrelas, aí até mesmo Jacó já ficou chateado com José por causa disso, dizendo, poxa, eu vou ter que me dobrar diante do meu filho. Mas José contou esses sonhos e isso deixou mais ainda os irmãos chateados, e os irmãos o venderam, né? Lançaram ele na cisterna, vendeu eles lá para os medianitas, né? E, conclusão, chegou na casa de Potifar, e na casa de Potifar, ele começou a governar a casa de Potifar, e tudo ia muito bem, tudo prosperava na casa de Potifar, até que a esposa de Potifar resolveu, né, querer o rapaz para ela. E o que acontece? Ele, como homem temente a Deus, né, como um homem que o pai deve ter instruído ele falou que isso não era um ato que Deus aprovava, e além de não ser um ato que Deus aprovava, ele não ia fazer isso com Potifar. Então, a mulher de Potifar segura ele pela roupa e ele larga a roupa e vai embora. E devido à importância dele na casa de Potifar, ele não foi logo morto, né? Prenderam ele. E nisso que ele é preso,
tem aquela história de José lá com o padeiro e com o copeiro, né? O padeiro, ele interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do copeiro, onde o padeiro iria realmente morrer e o copeiro continuaria trabalhando com o rei. E vida que se segue, José, quando Faraó tem aquele sonho, né? José é levado, o copeiro se lembra que José tinha interpretado o sonho dele, que ninguém no reino de Potifar, ou no reino lá de Faraó, no Egito, ninguém pôde interpretar o sonho, e José interpretou o sonho. José ainda falou, não sou eu a capacidade, a minha capacidade vem do Senhor, é o Senhor que me diz. E ele, com seus 30 anos de idade, ele revela o sonho de Faraó. E quando ele revela o sonho de Faraó, além de revelar, né, o que Deus estava falando para Faraó, ele ainda leva diante de Faraó a solução. E Faraó, ele chega para Faraó e diz, Faraó, tem que botar alguém capaz para executar assim, 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 alguém de sua inteira confiança, alguém que recolha os da safra de abundância, né, 20%, e coloca em depósito para quando vier os 7 anos de fome, né, de escassez, Faraó ter para socorrer o seu povo, a si mesmo. Essa história nós já sabemos, né, que Faraó o honra, o coloca como o segundo no reino dele, só no trono que José não ia ter um outro, ia ser menor do que Faraó. E, segundo o costume deles, né, quando uma pessoa ela se destacava muito na sua vida e tinha uma viravolta muito grande, costumava-se mudar o nome. E mudaram o nome de José. Zefanate Paneia, que quer dizer Deus fala e está vivo. Interessante, né, que os egípcios mudam o nome de José, e é um nome assim que a gente olha, né, e é um nome que realmente de peso, né? Deus fala e está vivo. E é aqui que eu quero chegar, irmãos. A nossa vida, ela é dirigida por Deus. Ela não depende das circunstâncias que está à nossa volta. Deus, ele tem um plano na minha e na tua vida. Deus, ele tem um propósito na tua vida, assim como ele teve o propósito dele na vida de José. José passou por todo esse caminho, né? E José, ele podia estar chateado na casa de Potifar, José podia estar irado, né, lá na prisão. José poderia também estar irado com o padeiro, podia estar irado também com o copeiro. Mas quando nós temos, né, a nossa vida guiada por Deus e nós deixamos Deus guiar as nossas vidas, as coisas fluem. As coisas fluem de uma tal maneira que José foi honrado. José foi levantado por Deus para mudar a história do Oriente Médio naquela época. José mudou a história do Egito naquela época. José mudou a história do pai
dele e dos irmãos naquela época. Irmãos, estamos em tempo de nos colocar diante do Senhor. A hora é essa de termos intimidade com Deus. A hora é essa de procurarmos estarmos diante de Deus, para que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. A vontade do Senhor para José é que José fosse governador. Mas José tinha que ser trabalhado. José, até aquela hora que ele foi lançado ali, naquele poço, ele não tinha experiência nenhuma com Deus. Mas quando a adversidade veio, e a adversidade é bom, porque a adversidade, ela nos tonifica, ela dá força, ela nos dá massa muscular para enfrentarmos os problemas do dia a dia. Vocês jovens, vocês que também têm a mesma idade que eu tenho, ou mais ou um pouquinho menos, né? Tem um ditado, e esse ditado é muito falado nas academias, né? Que os professores de academia diz: sem dor, sem ganho. Se você não sentir dor na hora do exercício ou depois do exercício, pouco adiantou. Então, às vezes, nos parece que Deus não está olhando para nós, mas Deus está trabalhando em nós. Deus está fazendo em nós a modificação necessária para, em tempos difíceis, podermos nos levantar. Podemos nos levantar como José levantou. Como José ali saiu daquela prisão, daquela cadeia. E a coisa estava tão feia para José na cadeia que ele teve que tomar um banho, ele teve que se arrumar para poder chegar na presença de Faraó. Deus trabalhou na vida de José. Deus trabalhou na vida de José quando José trabalhou na casa de Potifar, aqueles 10 anos mais ou menos. Deus trabalhou na vida de José naquele tempo que ele passou na cadeia. Deus trabalhou e José foi o homem que foi. Porque ele não se deixou abater pelas circunstâncias. Mesmo sendo escravo, ele deu, da parte dele, o melhor. Devemos nos lembrar que nós sempre temos que dar o nosso melhor. Não é aquilo que nós podemos fazer, é fazermos mais do que podemos fazer. É fazermos aquilo que não nos é pedido, mas fazermos com zelo para podermos vencer. E se José venceu aqui, né, na história dele, foi o que foi. Foi porque ele foi submisso a Deus. Que nós possamos nos submeter a ele, assim como José aqui, ó. José, até seus 17 anos, era aquele filhinho mimado de papai. Para que José pudesse realizar os sonhos que Deus deu a ele na juventude, na sua adolescência, foi necessário que ele fosse lançado naquela cisterna, naquele poço. Foi necessário ele ser vendido como escravo. Foi necessário ele fugir da mulher de Potifar. Foi necessário ele passar por todas essas adversidades para lá na frente cantar o hino da vitória. Para lá na frente poder ser o homem que Deus usou para
salvar uma nação, salvar o povo dele, proteger o povo. É tempo de não esmorecermos. É tempo de estarmos firmes na presença do Senhor, para podermos também, nesses tempos difíceis, resistirmos, estarmos nos exercitando para fazer a boa obra. Deus conta comigo, Deus conta contigo, aluno da Escola Bíblica Dominical. Deus conta contigo para você poder falar das maravilhas dele. É hora do povo de Deus se levantar como uma nação, como um profeta e anunciar a palavra do Senhor. Nós não estamos em escola bíblica dominical para enchermos o tempo, preencher um tempo vago. Não, nós estamos em escola bíblica dominical para aprendermos um pouco mais com esses homens de Deus, para podermos fazer a obra dele. Então, nesse tempo, eu conclamo aos alunos da Escola Bíblica Dominical que venhamos a estarmos nos aplicando em oração, em estudo da palavra do Senhor, em leitura da palavra, para quando chegar esse grande momento que nós estamos esperando, que é acabar essa quarentena, podermos sair aos 4 cantos de Curicica, aos 4 cantos de Jacarepaguá, aos 4 cantos do Rio de Janeiro, do Brasil, da América do Sul, das Américas, aos continentes, para proclamarmos que nós temos a solução para este mundo. Nós temos a solução para aqueles que estão desesperados. E a solução é Jesus Cristo. Jesus, ele é a solução para os nossos problemas. Então, irmãos, que possamos meditar um pouco mais na vida de José, né? Possamos meditar um pouco mais naquilo que Deus fez, até mesmo lá com Rubens, com Jacó, com todos, né? Porque é tempo, como diz o nosso bispo, é tempo de proclamarmos com ousadia e compaixão a Jesus Cristo. É tempo de crescer. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor fará. Mas não só louvamos o Teu nome pelo que o Senhor faz por nós, mas louvamos e bendizemos o Teu nome pelo que o Senhor é. Tu és o nosso Criador, Tu és aquele que nos formou do pó da terra para louvarmos e bendizermos o Teu nome. Então, Pai, ser conosco, Pai. Ajuda-nos, Pai, a entendermos o que foi colocado nesta manhã, para podermos, Senhor, não só aprendermos, não só guardarmos nos nossos corações, mas, acima de tudo, Senhor, viver a Tua palavra. Viver a Tua palavra, Senhor, é a melhor coisa que podemos fazer, porque vivendo a Tua palavra, Senhor, nós não vamos precisar anunciar a Tua palavra, porque a nossa vida, o nosso viver, há de anunciar o nosso Jesus. Então, Senhor, que possamos pregar com palavras ou com atitudes, mas que estejamos sempre, Senhor, prontos a pregar a Tua palavra. E nós oramos assim, Senhor, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, meus irmãos. Até a próxima, em nome de Jesus.